Tem muita encrenca aí nos bastidores políticos acontecendo, muitas notícias bombásticas acontecendo aqui na região. Eu vou começar pela cidade mais próxima, vou começar por Frei Gaspar. Tivemos ontem uma determinação judicial do cumprimento de uma decisão de perda do mandato e cassação dos direitos políticos do prefeito de Frei Gaspar, Edson Alves. Isso devido a uma ação movida pelo Ministério Público contra o prefeito Edson Alves, lá de Frei Gaspar, por improbidade administrativa. Essa decisão já teria transitado em julgado e a determinação de ontem do juiz da comarca de Itambacuri é para que a Câmara cumpra a decisão no prazo de 10 dias, ou seja, o prefeito Edson Alves deve ser afastado do cargo e assumir em seu lugar o vice-prefeito, o Luciano Buxem. Vamos trazer informações do que aconteceu. Estou aqui com o nosso colega repórter Alain Martuchelli, que tem em mãos aí detalhes da decisão e do despacho que saiu ontem com essa determinação para a Câmara Municipal. Alain Martuchelli, boa noite. O que já se sabe a respeito da perda do mandato e dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos do prefeito Edson Alves, da vizinha cidade de Frei Gaspar? Oi, Vanilson, boa noite para você, boa noite para os ouvintes da Voz dos Vales. Pois é, uma situação delicada, não é algo recente, é algo já que percorre há um bom tempo. Vamos às partes. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, imputando a prática de improbidade administrativa ao prefeito e ao município de Frei Gaspar, né? O prefeito Edson Alves dos Santos, do PT. O que acontece? Vamos lá, o que alega o Ministério Público nessa ação ajuizada há anos atrás, né? E a primeira sentença partiu do dia 14 de julho de 2017, ou seja, 14 de julho de 2017... Foi a primeira sentença. Foi a primeira sentença pelo juiz Vinícius da Silva Pereira. Essa sentença, o juiz, ele explica alguns pontos, dentre eles, erros tanto administrativos por parte da Prefeitura, como também erros da Câmara Municipal de Frei Gaspar. O erro por parte da Prefeitura que culminou nessa improbidade administrativa foi o que aconteceu. O prefeito, ele contratou uma servidora para ocupar um cargo que não deveria ser ocupado. Uma servidora, né, ela foi remanejada para o cargo de professora, mas ela tinha ela estava já alocada em uma outra secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, essa servidora ocupou 2 cargos distintos. Mas a legislação, ela permite até que cargos, pode haver essa dualidade de cargos, tanto na área da educação como na área da saúde. Ou seja, professores podem ter 2 cargos, servidores da saúde podem ter 2 cargos, por uma necessidade de demanda dos municípios, assim entende a legislação brasileira. Com isso, essa determinada servidora, diz a sentença, ela foi aprovada em um concurso público e empossada no cargo de servente escolar. Segundo a sentença, passaram alguns anos, essa servidora desenvolveu problemas de saúde, o que a incapacitou para exercer as atividades do cargo. Após um laudo pericial, a servidora ela foi readaptada no cargo de auxiliar de biblioteca, sendo eleita logo em seguida como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais daquele município. O Ministério Público afirma que no período em que a servidora foi presidente do sindicato, ela concluiu especialização em pedagogia e verbalmente no ano de 2013, ou seja, há 11 anos, ela se convencionou com o atual prefeito e, no caso, o prefeito Edson, que tinha o seu mandato até a época do governo de 2012 a 2016, né, desse período de mandato. E aí, o que aconteceu? Ele remanejou ela para o cargo de professora de apoio da Escola Municipal Lua de Papel. Bom, passando isso, o Ministério Público alega que o processo administrativo pelo qual essa servidora concluiu sua readaptação ao cargo de auxiliar de biblioteca é inacumulável a outros cargos,
ainda que haja compatibilidade de horários. Ou seja, ela teve mais de um cargo no município, sendo que não poderia ter, em duas áreas diferentes. O Ministério Público sustenta ainda que o prefeito agiu de forma inconstitucional, o que praticou esse ato de improbidade administrativa por violação, segundo a sentença lá de 2017, por violação aos princípios da administração pública. Vale-se ressaltar ainda que a Câmara Municipal aprovou em 2014, ou seja, um ano subsequente, uma lei naquele município que regulariza a situação dos servidores em desvio de função, no qual se enquadra essa servidora apontada. Esse texto aprovado pela Câmara Municipal diz que pode haver desvio de função da Secretaria Municipal, tanto de Educação como de Saúde, nessas questões. O texto diz, abre aspas, os servidores efetivos em desvio de função que estão prestando serviços na Secretaria Municipal de Saúde serão remanejados definitivamente para os respectivos cargos ocupados com a regulamentação das funções por meio de decreto do Poder Executivo. Fecha aspas. É o que diz a lei aprovada pela Câmara Municipal lá da cidade de Frei Gaspar. Ou seja, o servidor era aprovado num concurso público para uma área e poderia ser efetivado em outra? Ou seja, desvio de função. Desvio de função. E aí, o juiz que trouxe essa sentença, o doutor Vinícius da Silva Pereira, ele afirma na sua sentença o seguinte, Vanilson, que esse dispositivo legal aprovado e criado pela Câmara Municipal de Frei Gaspar, ele diz que a Câmara, eu vou até parafrasear a sentença, abre aspas, criou uma nova modalidade de provimento de cargo público, até então inexistente no direito administrativo do Brasil. É o que diz essa decisão. Ou seja, o prefeito, uma servidora foi aprovada para um cargo de uma área, a área da educação, foi remanejada para a área da saúde, com aval, teoricamente, da Câmara Municipal, atropelando, assim, a legislação federal. Sim, aí aconteceu a decisão de improbidade administrativa. 2017. Teve prazo para recurso, teve prazo para isso tudo. Me parece que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O recurso não chegou nem sequer a ser analisado, porque a advogada ou o advogado lá do prefeito Edson Alves não pagou as taxas, né? Taxa recursal. Sim. Não pagou a taxa recursal e esse recurso parece que nem sequer chegou a ser conhecido pela justiça. E agora saiu essa decisão aí, sim, que é para dar o cumprimento à perda do mandato do prefeito e a posse ao vice, é isso, Alan? Isso. Só voltando aqui rapidamente na decisão de 2017 ainda, Vanilson, a liminar do Ministério Público, o Ministério Público pediu ainda, a defesa, né, a Procuradoria do município pediu ainda uma dilação de prazo, ou seja, uma extensão, que o prazo para que as provas fossem apresentadas, que a defesa fosse apresentada, fosse maior, né? E, segundo a sentença de 2017, não foram cumpridos, tendo o Ministério Público protelado, ou seja, prorrogado até o final do mandato em 2016, e essas provas não foram ajuntadas, essa defesa não foi ajuntada junto a esse processo. Com isso, veio a decisão em 2017 e, por fim, ontem saiu a sentença, o despacho da sentença por parte do doutor Maurício da Cruz Rossato, que é juiz de direito da comarca civil de Itambacuri, cidade vizinha aqui, que faz da área de jurisdição de Frei Gaspar, e esse despacho diz que o prefeito Edson Alves dos Santos foi condenado nos autos dessa ação civil pública por ato de improbidade administrativa nas sanções de suspensão de direitos políticos por 5 anos, ou seja, ele fica 5 anos sem poder se candidatar, tendo ainda que pagar uma multa civil e é proibido de ser contratado de serviços públicos de qualquer espécie por pelo menos 3 anos. Resumindo, ele tem que pagar uma multa, vai ficar 5 anos sem poder concorrer ao cargo público e ainda por 3 anos sem poder ser contratado para serviços públicos aqui no Brasil. Lembrando que essa sentença, ela foi finalizada, o trânsito julgado encerrou-se no dia 6 de outubro do ano passado, de acordo. E agora, o presidente da Câmara Municipal de Frei Gaspar, ele foi oficializado, ele deve oficializar
no recurso das suas atribuições, no uso das suas atribuições legais, juntamente com a mesa diretora da Câmara Municipal, eleita em fevereiro do ano passado, que declare a perda do cargo de prefeito de Edson Alves dos Santos no prazo de até 10 dias, ou seja, a partir da notificação, eles têm até 10 dias. A notificação, o despacho saiu ontem, eles têm até o próximo dia 29, a próxima quarta-feira, para fazer essa decisão. Bom, nesse caso aí, eu vou trazer agora aqui, participar conosco, a doutora Graziele Freuder, que é advogada, ela é especialista nesta área, e a gente tentando entender melhor essa decisão, está consultando aí alguns advogados para saber o que pode acontecer agora. E a opinião dessa advogada, já que a sentença já transitou em julgado e saiu esse despacho ontem do juiz lá de Tambacuri para que seja cumprida essa decisão no prazo de 10 dias pela Câmara Municipal. Eu já até tentei contato com o presidente da Câmara, o Saulo Motorista. Ele disse que não foi notificado ainda e que assim que tiver a notificação que vai se manifestar a respeito da decisão. Tentei um contato com o prefeito Edson Alves, não obtive retorno, inclusive deixei uma mensagem, né, no WhatsApp do próprio prefeito para caso ele queira possa se manifestar sobre o assunto. E vamos trazer agora a doutora Graziele Freuder, advogada que tem conhecimento nessa área, para tentar explicar um pouco do que pode acontecer, já que a sentença transitou em julgado. Se ainda há uma possibilidade, na visão dela, do prefeito reverter essa decisão. Para que eu possa, Vanilson, me posicionar aqui acerca da possibilidade de reversão da medida que foi imposta por sentença já transitada em julgada ao senhor Edson Alves dos Santos, prefeito do município de Frei Gaspar, quando no dia de ontem o juiz da comarca de Tambacuri determinou que fosse oficiada a Câmara Municipal daquele município para que cumprisse e declarasse como órgão competente a perda do cargo de mandato do prefeito, do senhor Edson Alves dos Santos, e que isso ocorra no prazo de 10 dias, né, com obrigação da Câmara Municipal, pelo seu presidente, oficiar, né, ao juízo, informando o cumprimento dessa cassação do prefeito. Para entendermos essa decisão, ela já transitou em julgado, já no final do ano passado, no processo, porém, para sabermos se é assim ou não possível a reversibilidade dessa medida, o prefeito, imagino pelos seus advogados, já promoveu ações, né, recursos para fins de tentar modificar essa decisão. Porém, a análise da possibilidade da reversão ou não dessa medida passa pela questão do ato ser ou não doloso. A lei 8.429, a famosa lei de improbidade administrativa, ela foi modificada recentemente pela lei 14.230. Nesta modificação, alguns atos foram revogados da lei. O senhor Edson, ele foi condenado à perca, né, dos direitos políticos dele em função do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e artigo 11 e inciso 2. O inciso 2 foi revogado, mas o artigo 11 não. Então, ainda subsiste o artigo 11. A questão é, retroagiria para beneficiar o senhor Edson, nesse caso, para torná-lo, para tirar as sanções de inelegibilidade dele? Eu entendo que não. Por quê? Essa matéria, ela já foi colocada sobre o crivo do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário, do qual veio o tema 1199. O tema 1199 ficou decidido que a nova lei, né, a lei que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Então, primeiro, nossa análise, a condenação está transitada em julgado, não há o que discutir. Segundo, quando o Supremo Tribunal Federal tratou do tema 1199, ele tratou sobre os atos culposos, ele não falou dos atos dolosos. E a condenação do senhor Edson é por ato doloso. Então, sob meu ponto de vista, a menos que o Supremo Tribunal Federal venha
modificar essa decisão do tema 1199 ou ainda que o juiz venha decidir, né, o tribunal que venha decidir sobre os recursos, eventuais recursos interpostos pelo senhor Edson, essa decisão seria contrária a um tema do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi julgado praticamente na atual conjuntura do Supremo Tribunal Federal, que a relatoria do tema 1199 é do ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo ser muito pouco provável essa alteração desta decisão. Quem assume a prefeitura de Frei Gaspar é o vice-prefeito, o senhor Luciano, porque esta pena, ela é uma pena pessoal de improbidade administrativa aplicada ao senhor Edson e não ao vice-prefeito. Não é uma questão eleitoral, é uma ação de improbidade administrativa. Então, em sendo cassado, né, o senhor Edson, prefeito de Frei Gaspar, quem vai assumir o lugar dele é o senhor Luciano, vice-prefeito. Essa aí é a doutora Graziele Freuder, a quem a gente agradece a gentileza, né, de trazer aí a sua opinião, a sua análise a respeito dessa decisão que caça o mandato e também os direitos políticos pelo prazo de 5 anos do prefeito de Frei Gaspar, Edson Alves. Eu consultei também um outro advogado, profundo conhecedor dessa área, que é o doutor Luiz Gomes, que gentilmente nos atendeu. O que o doutor Luiz Gomes nos explicou? Que esta foi uma ação proposta pelo Ministério Público de improbidade administrativa do mandato anterior a esse atual, né, do Edson Alves, lá na Prefeitura de Frei Gaspar, relacionada a essa questão de contratação de servidor e de concurso público, e que, nesta ocasião, em 2017, como o Alan já colocou, ele foi condenado por improbidade administrativa. O Edson Alves chegou, inclusive, através da sua equipe de advogados, a entrar com o recurso contrário a essa decisão, um recurso questionando aí essa decisão de condenação por improbidade administrativa. Ocorre que, no decurso desse recurso aí, no decorrer do prazo, os advogados não teriam feito o recolhimento da taxa recursal, o pagamento da taxa recursal. E, por essa razão, o recurso do atual prefeito, né, não chegou sequer a ser conhecido pela justiça, porque não houve o pagamento da taxa recursal. O mérito do recurso dele não chegou sequer a ser analisado. E essa decisão acabou, então, por transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E aí foi encaminhado ontem um despacho do juízo lá de Itambacuri, dando um prazo de 10 dias para que a Câmara oficialize aí a retirada do prefeito Edson Alves do cargo de prefeito e também, né, o cumprimento da decisão dando posse ao vice-prefeito lá daquele município. Ainda tem, né, de acordo com o que o doutor Luiz Gomes analisou dos documentos, ele entrou com um agravo contra a execução e também essa decisão ainda está sendo analisada. Ela não foi analisada pelo Tribunal de Justiça, não foi analisada pelo Poder Judiciário. Esse agravo seria uma forma dele tentar suspender essa decisão. E entrou também com uma ação rescisória da sentença e que também está para análise do tribunal, que somente esse agravo ou essa ação rescisória poderia modificar alguma coisa em relação à determinação da justiça de agora da perda do mandato. A gente vai, inclusive, amanhã fazer uma entrevista mais detalhada com o doutor Luiz Gomes, a quem eu já de antemão agradeço, para que ele, no entendimento dele, como um profundo conhecedor dessa área, possa explicar para a gente mais detalhadamente toda essa situação. É continuar acompanhando agora para ver o que vai acontecer, já que o prazo é de 10 dias. Se nesses 10 dias não houver uma análise do agravo contra a execução da sentença e nem da ação rescisória proposta pelos advogados do prefeito, ele perde o mandato e também ele ficaria aí inelegível por 5 anos até que haja uma outra decisão em relação a esse agravo, né, e também a essa ação rescisória. Alain Martuchelli. Pois é, Vanilson, essa situação similar aconteceu aqui em Teófilo Otoni, né, com o próprio prefeito Daniel Sucupira, quando fez a nomeação do então secretário, né, de esportes aqui da cidade, John Sleno, que ocupava um cargo público aqui na cidade de professor também similar.
qual foi a diferença desse cargo? Que o Daniel conseguiu recorrer a tempo, a defesa do Daniel conseguiu recorrer a tempo, mas à época, Daniel ele precisou reconhecer o erro e precisou fazer um acordo de persecução penal com a justiça. Entrou num acordo, né, passou por um curso reparatório, digamos assim, né? Um curso de reabilitação, digamos assim, mas se não cumprisse e não fizesse esse acordo com a justiça, o prefeito de Teófilo Otoni também teria perdido os seus direitos políticos e também seria cassado aí o seu mandato. Essa é a diferença, mas a situação é bem parecida. A única situação que eu observo nessa questão aqui, um agravo a mais, é que o poder legislativo de Frei Gaspar tentou fazer uma lei municipal que choca com a Carta Magna no Brasil, que é a Constituição brasileira, né? Fere o direito... Naquela época, né? Vamos deixar claro. Naquela época, feria a Constituição brasileira que dava esse aval para que houvesse esse desvio de função dentro do poder executivo. Eu procurei o prefeito Edson para se posicionar, se os advogados, se a procuradoria dele iria se manifestar. Não me respondeu ainda, mas conversei com algumas pessoas ligadas a ele e me informaram que ele está bem tranquilo, está bem calmo em relação a essa decisão e que vai fazer aquilo que for dentro ali da legislação para recorrer. Bom, e a gente vai aguardar então para ver o desenrolar desta situação.